Moraes afastado do cargo por conta de problemas mentais. Ele não está com as suas faculdades mentais normais. É exatamente isso que você está ouvindo aí. Isso é assunto de bastidor. Nós iremos trazer essas informações aqui. Não é fake news, não é inventação, é informação extraoficial. Já está começando a ser ventilado aí na grande mídia, devagar, mas onde há fumaça, há fogo. É isso mesmo que você está ouvindo. E o Michel Temer teve a cara de pau de falar que o ministro vai pacificar, né, o Brasil. Temer diz que Moraes vai cumprir o papel da pacificação na redução das penas do dia 8 do 1. Família, tem muita coisa para me trazer aqui para vocês. Eu peço a você que está chegando agora aí, vai deixando o like, compartilha essa live com o máximo de pessoas possível, porque o que você vai ver aqui é algo inédito. Não é vídeo repetido, tá? É vídeo novo. Eu peço a vocês, senta o dedo no like, compartilha para o máximo de pessoas possível. E também se inscreva aí no canal. Quem puder aí nos ajude aí com qualquer valor. E também, não esqueça, estamos vendendo aí a máquina de cortar cabelo Dragão Dourado. Ela corta o seu cabelo e também faz a sua barba. R$19,99. Para quem quiser adquirir aí, o link está embaixo, fixado ao topo, no primeiro comentário. Adquira logo a sua aí, porque está acabando, hein, família? Tem poucas unidades restando aí. Vem comigo agora na matéria aqui, família. Vamos entender que história é essa, né, de Moraes afastado, problemas mentais, é isso mesmo? Cara, quando eu vi isso aqui, eu quase caí da cadeira. Como assim? O cara tá com problema, a sua faculdade mental, a sua cabeça não está legal? Como assim, gente? Como assim? É por isso que ele está fazendo essas atrocidades todas que está sendo ventilado aí para lá e para cá, 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Ah, então agora ele é doido. Vocês querem mesmo que nós acreditamos que esse cara é um maluco. Ah, meu amigo, fique até o final que você vai ver essa revelação bombástica aqui. Você precisa ficar até o final aí para você não cair da cadeira, tá? Cuidado para você não cair da cadeira aí também com o que você vai ver aqui. O que eu vou te revelar aqui é algo surreal. Eu preciso que você vai chegando aí, compartilhando aí esta live. Primeiro, antes de falar desse assunto aí da cabeça dele que não tá legal, né? Não tá batendo bem os parafusos, as bielas estão colando. Trump autoriza grave investigação nos Estados Unidos contra Moraes e punição pode chegar a qualquer momento. O tic-tac, o relógio está batendo. A hora é agora. Nós entendemos que esse cara não vai ficar muito tempo mais no poder aí. Então vamos ouvir esse áudio aqui. É áudio novo, tá, pessoal? Não tem nada repetido aqui não, tá? Senta o dedo aí, vamos ouvir. Comenta aí se o áudio tá bom e se a imagem tá boa. O chicote mudou de mão. Meus amigos, literalmente o chicote mudou de mão. E para aqueles que diziam que Donald Trump e sua equipe não iam fazer nada contra o Xandão, quebraram a cara. Olha só, uma tempestade internacional está se formando neste exato momento contra o Brasil. 4. Eu disse 4 departamentos do governo americano estão agora debruçados sobre documentos que podem acabar com a vida do cara que vem, há 6 anos, rasgando nossas leis. Donald Trump, o homem mais poderoso do planeta, colocou Alexandre de Moraes na mira e a caçada começou. Uma trama internacional está sendo costurada nos porões de Washington e o alvo tem nome e sobrenome. É de cair o queixo o que estamos revelando agora em primeira mão. E se você está achando isso um absurdo, aguarde, porque tem muito mais. Deixa aquele like, compartilha este vídeo urgente e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai tremer as estruturas do poder. Cada like é um tapa na cara do sistema. Família, deixa o like aí, deixa eu te falar. Após essa matéria aqui, nós vamos falar desse negócio aí do Xandinho tá com a cabeça, um parafuso a menos, tá? Após eu trazer
essa revelação bombástica aqui. A gente já vai entrar imediatamente falando aí da saúde do Moraes aí, que tem até laudo aí psiquiátrico. Você vai entender tudo, mas fica até o final, hein? Fica até o final aí. Vamos continuar aqui. O que estamos revelando hoje é um esquema macabro e sórdido que pode arrasar com a carreira de uma das figuras mais poderosas da República. Atenção! O governo dos Estados Unidos, sob o comando implacável de Donald Trump, colocou 4 departamentos, isso mesmo que você ouviu, 4 departamentos para investigar e preparar sanções contra o togado tirano. E não estamos falando de qualquer departamento, meus amigos. É a nata do poder americano. O Departamento de Estado, comandado pelo implacável Marco Rubio, está analisando documentos secretos neste exato momento. E vejam só o que Rubio já declarou publicamente sobre Moraes. Que o bloqueio do X foi uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil. Isso mesmo. Um dos homens mais poderosos da diplomacia americana já cravou que o Xandão está minando a liberdade do povo brasileiro. Mas isso é só a ponta do iceberg. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, chefiado pelo poderoso coronel Mike Waltz, também está com a faca nos dentes. E olha só que bomba! Waltz é conhecido por ser um ferrenho crítico da China e tem sérias restrições a governos próximos ao regime chinês, como é o caso do governo brasileiro. Assustador o que pode sair dali. E mais ainda, o Departamento do Tesouro americano, que controla o dinheiro, o sangue do sistema financeiro mundial, pode continuar mandando. Também está com a lupa em cima do caso. Isso significa que pode haver um bloqueio total dos bens do ministro em território americano. Imagina o desespero. E o Conselho Jurídico da Casa Branca também está no jogo, analisando cada vírgula dos documentos. Estava conversando com o Capelli aqui, porque tem muita ação aí contra Alexandre de Moraes vinda dos Estados Unidos, mesmo que sejam veladas. Tem a do Congresso, o Capelli está me dizendo que essa não é do Congresso, é da Casa Branca, não é isso? Exatamente, né? A gente revelou aqui no Metrópolis que essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes são discutidas na Casa Branca. Agora, elas caminham lentamente, digamos assim, né? Porque são 4 departamentos que estão analisando o texto que prevê sanções imediatas a Alexandre de Moraes e também, do jeito que está redigido, a outras autoridades brasileiras. Quais são os departamentos que estão analisando o texto? O Departamento de Estado, que é o equivalente ao nosso Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores, que é comandado pelo Marco Rubio, um crítico quanto mais do presidente Lula. Tem também o Conselho de Segurança Nacional, Homeland Security, que também está analisando o caso, essa parte é comandada por um militar. E também o Tesouro Nacional dos Estados Unidos analisa a questão, porque como envolveria um bloqueio financeiro a Alexandre de Moraes, o Tesouro precisa ser consultado. E por último, fechando, o 4º departamento do governo dos Estados Unidos, que analisa a questão, é o Conselho Jurídico da Casa Branca. Porque essa medida também teria implicações jurídicas. O White House Counsel é o último departamento desses 4 que estão analisando essas sanções a Alexandre de Moraes. A gente trouxe aqui com exclusividade que esse texto está rodando na Casa Branca há mais de um mês, mas cada departamento precisa dar o seu parecer sobre essas sanções para que o texto chegue ao presidente Donald Trump já com a opinião de cada um desses setores, para que Trump, ele sim ter a palavra final, possa determinar se vai implementar as sanções, se vai modificar o texto que está previsto, se vai refutar. A última palavra é de Donald Trump. E atenção para essa revelação exclusiva. Fontes internas do governo americano confirmaram que representantes da Casa Branca já entraram em contato com o deputado Eduardo Bolsonaro e com o jornalista Paulo Figueiredo para obter detalhes sórdidos sobre a atuação do togado. Uma trama que envolve os maiores nomes da política mundial. E olha só que surreal. Enquanto isso acontece, o PT tentou arrancar o passaporte de Eduardo Bolsonaro numa manobra desesperada para impedir que ele seguisse com suas articulações internacionais. Mas o tiro saiu pela culatra, porque a própria Suprema Corte negou esse pedido absurdo. E tem mais, muito mais. O braço direito de Trump, Jason Miller, soltou o verbo e disparou que Moraes é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Isso mesmo que você ouviu. Não é qualquer um falando, é o porta-voz do homem mais poderoso do planeta. E como se não bastasse, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que agora comanda um departamento inteiro do governo americano, também entrou na jogada. Ele já fez questionamentos públicos sobre as propriedades que o togado pode ter em território americano. A caça às bruxas começou e o alvo está na mira. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas, pelo visto, nos Estados Unidos, estão achando que o Xandão se coloca acima da lei. E isso pode custar muito caro. Informações que acabei de receber indicam que essa movimentação internacional não tem precedentes na história diplomática recente do Brasil.
Nem mesmo durante a Guerra Fria houve tamanha mobilização do aparato americano contra uma autoridade brasileira específica. E fique ligado nessa informação exclusiva. De acordo com especialistas em relações internacionais, sanções como essas, se aplicadas, poderiam criar um terremoto diplomático sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos, pois nunca na história um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro foi alvo de retaliações internacionais dessa magnitude. O que estamos vendo agora é provavelmente apenas a ponta de um iceberg monstruoso. Fontes internas do governo americano afirmam que Trump está furioso com o que considera interferência em assuntos de liberdade de expressão e possivelmente poderá anunciar as sanções ainda neste semestre. É provável que o Xandão possa ter todos os seus bens bloqueados em território americano e talvez até seja impedido de pisar em solo dos Estados Unidos. E olha só, a situação é muito mais grave do que parece. Especialistas em direito internacional que consultei apontam que esse tipo de sanção pode desencadear um efeito dominó em outros países aliados do ESMA. Dados confidenciais indicam que autoridades da União Europeia já estão observando atentamente o caso e talvez possam seguir o mesmo caminho. É importante lembrar que situação semelhante ocorreu na Venezuela, quando juízes alinhados a Maduro sofreram sanções internacionais por supostas violações de direitos humanos. A expectativa é que o governo brasileiro seja forçado a se posicionar, criando uma crise diplomática de proporções inimagináveis. Meus amigos, o jogo virou. O que estamos presenciando é um terremoto político internacional sem precedentes. A bomba relógio está prestes a explodir e quem está na linha de tiro é o togado tirano. Donald Trump, agora com todo o poder nas mãos, parece determinado a ir até as últimas consequências. E olha só, o desfecho disso pode ser devastador. Quando as 4 pastas terminarem seus relatórios, caberá exclusivamente a Trump bater o martelo. E aí, meus amigos, a casa pode cair de vez. Especialistas que consultei afirmam que as sanções podem incluir até mesmo o bloqueio total de qualquer viagem do ministro para os Estados Unidos e países aliados. O império da impunidade está ruindo. E não há toga que aguente quando a maior potência do mundo resolve apertar o cerco. A batata está assando e o desespero já toma conta dos corredores do poder em Brasília. E vocês, o que acham dessa bomba internacional? Será que o Brasil vai enfrentar uma crise diplomática sem precedentes? Deixem nos comentários a opinião de vocês. E de qual cidade vocês estão assistindo esse bomba que acabamos de soltar? Hoje, mais do que nunca, é preciso defender a liberdade, porque sem ela não há democracia. E como sempre digo no final, que viva Cristo Rei! É, família! O chicote está estralando. Vamos, vem comigo aqui, pessoal. Vamos ouvir aqui agora. O Alexandre Pitoli, ele trouxe uma informação aqui precisa e contundente, literalmente uma dinamite. Afastamento por problema de saúde. Você está entendendo a complexidade disso aqui? O cara agora ele surge, né, para se livrar aí de tudo que está vindo para cima dele, está pagando que está com problema de saúde mental, faculdades mentais não estão muito bem. Cara, nossa, depois do Felipe Neto aí falar que vai ser presidente do Brasil, candidatar, né, que era uma piada de mau gosto, agora vem o camarada aí com problemas mentais. Meu Deus. Ai, papai. Ah, papai. Tem muito tempo que eu não falo papai, né, família? Vamos ouvir aí o Alexandre Pitoli trazendo essa dinamite para nós aí. Sensível. E mais, João, qual foi o outro adjetivo usado? É sensível e ponderado? Como é que é? Sensível o quê, João? Sensível e... Ele é moderado. Moderado, sensível, que sabe o que fazer e não é cheio de rancores. Eu vou para um bastidor de ontem. Vou dividir com você um bastidor de ontem. Tem gente já tornando isso público, tem gente já começando a discutir esse assunto, mas acredite se você quiser. Presta atenção. Eu vou abrir todas as aspas aqui para um termo que eu uso já há muito tempo, não é de agora, até mesmo porque é um termo que pode me complicar se eu não usá-lo entre aspas. A visão da forca muda um homem. Né? Quando você percebe que você caminha para uma situação que pode ser o seu fim,
Isso muda um homem. Eu estou caminhando, eu estou rumo a um precipício e não tenho como parar. Isso muda um homem. Por que estou dizendo isso, Leandro? Tem um bastidor rolando aí, é um bastidor forte, dizendo que existe uma possibilidade de alegar a defesa do ministro Alexandre de Moraes. Isso é bastidor, isso é extraoficial, isso não é fake news, isso é bastidor. Alegar problemas mentais. Problemas mentais. Para tentar livrá-lo do que está por vir. Quando o Temer sai em defesa, dizendo que ele é sensível, moderado, enfim, entendo eu que Michel Temer, primeiro, está tentando defender a cria. Está tentando defender a cria, o que é absolutamente normal. Temer não pode atacar Alexandre de Moraes, mesmo porque provavelmente também exista ali uma outra situação que é melhor a gente não tratar aqui. Mas ele sabe o motivo pelo qual tem que defender a cria. E existe esse bastidor de uma provável, né, colocação, imputação ao ministro de problemas mentais relacionados à sua saúde mental para fazer tudo o que está fazendo ou promover tudo o que está fazendo que passa longe do que é ser sensível, do que é ser moderado. Certo? Diante disso, nós também temos, Leandro, um Hugo Mota que se acovardou diante da chantagem, que eu não sei a que ponto chegou, mas certamente chegou. Hugo Mota se acovardou, a exemplo de Rodrigo Pacheco e tantos outros que nós já vimos, de joelhos para o Supremo Tribunal Federal, de joelhos para o ministro. Hugo Mota se acovardou e agora também está defendendo essa história de modulação, né, de diminuição das penas. Só que, João, nessa informação tem algo bastante complicado que não conta aí. Eles estão querendo fazer o seguinte: para Débora dos Santos, a menina do batom, a gente vai colocar uma pena de 2 anos. Tá? Então a gente vai reconhecer, poxa, 2 anos, já cumpriu, obrigado. Tá. Só que eles vão multiplicar a pena dos comandantes, de quem articulou, de quem organizou o golpe. E eles estão colocando isso na conta de quem? Do Bolsonaro e do 7, que até aqui já estão como réus. Então, veja, é uma troca, eles não estão contando nessa notícia aí toda a troca que eles estão querendo promover. A troca é, a gente reduz a pena destes, entretanto, a gente multiplica a pena dos demais. É isso que está acontecendo hoje no bastidor. Leandro, agora, Temer dizer para mim que Alexandre de Moraes é sensato, moderado, isso é qualquer beira o absurdo. Mas a gente entende, está defendendo a cria, não é, Leandro? Olha, ouvir o Alexandre de Moraes ser chamado de sensato, de moderado, e que ele vai ser uma espécie de pacificador nessa situação, realmente causa ânsia de vômito. Porque assim, a indignação que nós temos sobre as práticas monstruosas desse sujeito, né, nós não podemos, diante de tudo que nós assistimos e vimos até aqui, inclusive de pessoas que perderam suas vidas, né, como o Clezão, famílias destruídas, crianças que estão sem seus pais, que obviamente vão carregar esses traumas, enfim, pessoas que são vítimas dessa atrocidade. E aí vi o Michel Temer que teve seus processos arquivados pelo próprio Alexandre de Moraes enquanto ministro, né? Nós não podemos esquecer disso, né? A cria, como a gente sabe, já ajudou e muito o seu criador, né, arquivando diversos processos, né, comprometedores. Então, aí chamar esse sujeito de moderado, enfim, que vai trazer ali a pacificação, que vai rever as penas, e eu concordo contigo, Pitoli. Eu sempre, nas minhas lives e conversas que eu tenho com o nosso público, eu sempre digo, olha, não existe fato isolado. Quando eu falo que não existe fato isolado, toda vez que há um movimento por parte dessas figuras, nós não podemos encerrar a nossa interpretação no fato em si ou na fala propriamente dita. Existe um contexto por trás. Então, se está ocorrendo agora este movimento, este novo movimento, né, de uma suposta pacificação, de uma nova dosimetria das penas, e aí vem esta fala, que não é por acaso.
E aí vem esta fala do Michel Temer de chamar o Alexandre de Moraes de sensível e tal, né, que é um moderador, que ele não é, enfim, essa figura tão... O que isso quer dizer com isso? Qual a interpretação? Que ele não é esse monstro todo, mas que ele tem um bom coração? Então, algum movimento por trás está acontecendo, obviamente, que eles estão se sentindo pressionados, que isso ocorre nos bastidores, eles sabem disso. E, por outro lado, já no sentido de se opor ao que está acontecendo, enxergando, como você bem falou, Pitório, olha, a forca está ali na frente. Está chegando a forca. Você está caminhando para o abismo. E aí começa a se fazer um movimento diferente para passar a mão na cabeça desse sujeito que torturou e vem torturando tanta gente. Então, pode falar. Não, pois não. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, acreditar ou crer que esse sujeito quer pacificar alguma coisa. E se ele tem algum problema mental, ou se ele vai alegar algum problema mental, só se for psicopatia. É um psicopata, é um torturador. É um sujeito que nós vimos no plenário do STF, com a ministra, salvo engano, foi a Rosa Weber, não, a Carmen Lúcia, fazendo chacota, tirando sarro, rindo das pessoas que estavam lá presas, né, em razão do alimento que era ali servido, dizendo eles que provaram e achou uma delícia. Eu não esqueço disso. E rindo, e outras tantas vezes, rindo dessas pessoas torturadas. É o mesmo sujeito que no plenário do TSE fez assim, ó, para cortar, sabe-se lá quem estava ali naquele momento, falando. Então, não acreditamos e jamais acreditaremos em uma suposta pacificação, atacando a democracia, está atacando o STF. Não. A Suprema Corte de um país sério, ela deve existir, uma Suprema Corte Constitucional. Nós temos que afastar aquilo que se desvia da sua finalidade. E o Alexandre de Moraes, assim como outros, já se desviaram da finalidade o qual esse poder foi criado constitucionalmente já há muito tempo. Eles não representam, o Alexandre de Moraes não representa nas suas ações a Suprema Corte brasileira conforme a Constituição. Sim. Então ele deve ser afastado, seja através de um impeachment, e pagar por todos os crimes que ele cometeu. Leandro, vamos imaginar o seguinte, ontem com o Tagliaferro, e que nós descobrimos ontem através do vazamento das falas, das mensagens do Tagliaferro, se a gente estivesse no país, no mínimo, que estivesse buscando a normalidade e tal, tinha que ter afastado o cara. Já que ele não tem a capacidade de falar assim, ó, pô, vazou um negócio meu aí, né, do Tagliaferro, dizendo que eu poderia matá-lo, tal, não sei o quê, tal, pô, eu vou me afastar, porque agora eu fiquei suspeito. Não tá bom para mim. Vou me afastar, vocês apuram aí, eu já volto. Não tem isso. A gente está vivendo isso no Brasil. E outra, sensato, sensível e moderado, pergunta para a família do Clezão se ele é sensível e moderado. Pergunta para a família da Débora se ele é sensível e moderado. Do pastor Jorge, que foi liberado agora. Pergunta se para essa turma que sofreu e sofre nas mãos de um algoz como Alexandre de Moraes, se ele é sensível e moderado. Leandro, o Cláudio está aqui conosco. Pois não, Cláudio? Bom dia. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia aos colegas. Duas questões, Alexandre Pitório. A primeira é, houve um vazamento de mensagens que a Polícia Federal fez em cima dos diálogos do Tagliaferro com a esposa, e está dentro de um inquérito que decorre do vazamento de mensagens que ocorreram no WhatsApp entre o Tagliaferro, o ministro Alexandre de Moraes e Arthur Vieira. É tudo vazamento de mensagens que a gente está vendo aí? Até nessa inquérito da Polícia Federal? É um vazamento também? Então vai ter que criar outro inquérito para saber como é que vazou o inquérito. Porque o Tagliaferro é o único que eles foram atrás para saber por que vazou, achando que é ele que vazou. Se no inquérito do Tagliaferro está vazando, vamos botar culpa nele de novo? Então, para mostrar o ridículo que é essas investigações, que são mesmo da chamada Gestapo, Geheimdienst, polícia secreta do governo, que era feito na ditadura lá atrás, e as ditaduras sempre têm essas polícias. Agora, o bom senso do ministro Alexandre Pitório... Alexandre de Moraes... Você acha graxa? Usar meu santo nome assim, pô. Graças a errar o nome, chega a chamar você de ministro. Vou fazer justiça aqui. Não quero nem se não ministro do STF, seria ótimo. Viu? Não, eu sou burro. Isso daí, não, você não tem jeito. O Alexandre de Moraes
estudou mais, escreveu aquelas obras que ele segue a risco. Qualquer um estudou mais que ele. Mas o seguinte, o Alexandre de Moraes, por exemplo, quando ele resolve fazer na decisão de que por reciprocidade em relação ao que o Tribunal Constitucional da Espanha fez, ele resolve alegar reciprocidade e liberar um traficante de drogas internacional para prisão domiciliar, e ainda manda oficiar o embaixador da Espanha, eu acho que já está na hora de mandar fazer uns estudos. Mas é por isso que estão falando sobre saúde mental. Tem que fazer estudos. Estão Não é de uma livrar pessoa o cara equilibrada começando a falar sobre saúde mental, hein? Não é uma pessoa equilibrada. Sim, senhor. Não quer dizer que é uma pessoa que possa ser interditada e que não vai responder por tudo que faz. Não vamos confundir. Quando a gente fala de interdição de uma pessoa, é a pessoa que realmente perdeu totalmente a capacidade de compreender a realidade. Foi uma lata de duzentão na mão dele, vê se ele rasga. Não, ele não é louco, não. Ele é uma pessoa... Inimputável ele não é, né, doutor? Não, é nem um pouco inimputável. Inimputável é alguém que você não pode processar e condenar. Ele sabe tudo o que faz, mas ele está tão desesperado, numa arrogância tão absoluta, que não tem mais para onde fugir. Ele já entrou naquela linha dos ditadores, que ou caem, ou morrem, ou eles controlam o mundo inteiro e matam todo mundo. Ele não tem mais alternativa. E nós vamos assistir qual das 3 finalidades a história vai dar para ele. Informação, João? Um editorial da publicação britânica The Economist, de ontem, afirma que só no Brasil, que dá ao Supremo Tribunal Federal poderes extremos, um ministro poderia ter tanto destaque como Alexandre de Moraes. Está aí a capa desse editorial. Segundo a publicação, como guardiões da Constituição Federal, os ministros do STF frequentemente decidem sobre questões que, na maioria dos países, são de competência de autoridades eleitas. Abre aspas. Por causa da carga de processos que isso cria, o STF permite que os ministros tomem decisões relevantes individualmente, em vez de esperar a reunião do plenário. Fecha aspas. Isso dá a cada ministro enorme visibilidade e um ar de celebridade, diz a Economist. No entanto, para a publicação, nenhum outro ministro do STF tem um perfil público que se compare ao de Moraes. Abre aspas. O que Moraes pensa é sobre a liberdade de expressão online desregulamentada. Sua preocupação surgiu em 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente. Bolsonaro elogiou a ditadura militar brasileira e atacou instituições que pudessem conter seu poder. Fecha aspas. O inquérito das fake news foi instaurado para investigar conteúdo online que afeta a honra e a segurança do STF, de seus ministros e de suas famílias. Desde então, Moraes suspendeu centenas de contas de redes sociais, a maioria delas pró-Bolsonaro. Em 2024, ele suspendeu o X, plataforma do bilionário Elon Musk, por mais de um mês em todo o Brasil, e congelou as contas bancárias da Starlink, a empresa de internet via satélite de Musk. A Economist afirma o seguinte, abre aspas, Moraes é legitimado pela lei brasileira. Como qualquer democracia, o Brasil impõe limites à liberdade de expressão, mas o faz de forma bastante ampla e aplica esses limites com extrema severidade. No entanto, mesmo para os padrões brasileiros, o entusiasmo com que Moraes exerce seu cargo tem sido alarmante. Alguns de seus alvos agiram claramente fora da lei. O volume de conteúdo descontrolado na internet brasileira é avassalador, mas Moraes, às vezes, se excede gravamente. Fecha aspas. Claudio, o mundo já sabe o que está acontecendo aqui, e o mundo está tentando se defender do modelo aplicado aqui, nitidamente. Porque Suprema Corte, qualquer país tem uma Suprema Corte. Uma Corte Constitucional. Qualquer país tem. Bota o nome de Supremo. Qualquer esquina tem. Né? Qualquer país rico... É a Corte Constitucional. Tem que ter. Né? Por quê? O legislador cria a lei, né? Os constituintes criam a Constituição, independentemente do tempo que ela existe, foi criada uma Constituição. Quem defende aquilo do ponto de vista da justiça é a Suprema Corte. Ok? Exatamente. Só que no Brasil criou-se uma alternativa ao trabalho de quem deveria simplesmente defender a Constituição, que é defender uma verdade, defender a democracia, defender não sei o que. Eles foram criando, né, subterfúgios, caminhos, né, obscuros para a defesa de algo que, na verdade, eles estão destruindo. Por exemplo, Alexandre de Moraes destrói a democracia, ao meu ver, é a minha opinião, a partir do momento em que ele, com as suas canetadas, né, com essa sanha de condenar, de perseguir opositores, desculpa, mas onde é que tem democracia? Onde tem a Constituição e suas decisões? Mas veja, o que a esquerda global já percebeu é que esse modelo não é bom para ninguém. Até aqui no Brasil ainda tem idiota que aplaude. Patrocinado pelo governo, pressionado, chantageado, sabe Deus o quê, ou numa boa vida, o cara está ali, numa boa,
né, aplaudindo o que está acontecendo no Brasil. Mas a esquerda global já entendeu. Isso não é bom não, hein? Olha o Brasil do jeito que está lá, ó. Olha o que está acontecendo lá. Está expondo. Só que nós deixamos chegar aí. O Brasil, através de um Congresso fraco, frouxo, corrupto, submisso, com rabo preso, com rabo sujo, um congressinho, nós chegamos onde chegamos. Mas a esquerda mundial já entendeu. Isso. E a revista The Economist, que o nome é O Economista, é uma revista da esquerda. Da esquerda na Europa, não é uma revista conservadora de direita. Então, quando essa revista solta esta reportagem e fala ali que ele é o juiz que manda na internet, o artigo fala que ele manda na internet, eles mostram o seguinte: internet não tem essa censura que o cidadão está pondo no Brasil. E ao falar sobre, de maneira até bonita, né, o ânimo com que ele se dedica às atividades dele, é um modo de educadamente falar o seguinte: nós não queremos que em nenhum país surjam ditadores de toga como já surgiu no Brasil. Porque em todos os países tem a Corte Constitucional, todos os países têm uma Suprema Corte mais alta, e se o pessoal nesses países começa a adotar o chamado neoconstitucionalismo, que é a maneira que o pessoal da STF vinha adotando, principalmente depois que o Barroso entrou, a Polícia Federal sendo usada, trabalhando especificamente para o Poder Judiciário, num certo setor dela. Então, o mundo já entendeu que se os juízes assumirem um protagonismo de interpretar não o texto frio da Constituição, os nossos ministros da Suprema Corte assumiram essa postura de neoconstitucionalismo, Alexandre Vitória, quando eles decidiram julgar pelos princípios da Constituição. Pelos princípios, Alexandre, é um bando de nuvem no céu. Você escolhe para que lado você quer, qual princípio você vai falar, isso aqui vale mais que aquele, e a letra da lei? A letra da lei diz assim: não, tudo bem que o Constituinte escreveu esse texto, mas o princípio tal me permite interpretar diferente, ou usar tal peso maior e menor. Destruíram o conceito de Constituição. E criaram uma outra coisa, Alexandre, que é a Constituição em vários países, a pergunta é: ela é auto-aplicável sempre, ou ela sempre tem que ser provocada? E aí, eles passaram a dizer o seguinte: eles querendo, eles fazem. É uma ditadura, a esquerda global entendeu. Entendeu que o que eles mexiam com Elon Musk, na X e no X, é criminoso. E o Brasil ainda vai reconhecer isso daí. Mas o economista... Rapaz! O chicote tá estralando, hein, família? Agora o barbudo. O cara que não usa o pente aí, família. Será mesmo que ele vai ter a cara de pau? A cara de pau de dizer que ele tá ficando com suas faculdades mentais, né? Digamos assim, desorientado. Será mesmo? Agora, de onde que Michel Temer tirou isso aqui, pessoal? Temer diz que Moraes vai cumprir o papel de pacificação e reduzir na redução das penas do 8 de janeiro. Eu queria entender de onde que o Temer tirou essa fala aqui, ó. De onde que ele tirou isso aí? Ó? A Revista Oeste fez uma matéria dizendo que o responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes ao STF lá em 2017, o ex-presidente Michel Temer, disse ao jornal O Globo que é legítima a discussão no Congresso de um projeto de anistia aos investigados nos atos de 8 de janeiro, e Temer já havia tratado do tema em uma entrevista à Revista Oeste. O ex-presidente, contudo, observou que a melhor saída para o processo seria o próprio STF reduzir as penas dos condenados. Ele disse o seguinte, abre aspas: o Congresso tem o direito de editar uma lei referente à anistia. Não se pode negar isso. Mas talvez para não criar nenhum mal-estar com o STF, o melhor seria que o próprio STF fizesse uma nova dosagem das penas. É possível fazer uma nova dosimetria. Punição houve, tinha de haver, mas também a pena deve ser de menor tamanho. É uma solução conciliatória. O que estou propondo é uma mediação, um meio termo. Fecha aspas. Isso foi o que afirmou o ex-presidente da República, que no final de semana declarou em um evento nos Estados Unidos que os ministros do Supremo estão sensibilizados. Essa foi a palavra que ele usou. Temer, porém, não disse a quem se referia e desconversou ao ser questionado se já falou do assunto com ministros do STF. Afirmou apenas que tem ido a eventos internacionais em que os encontra e percebe que se sensibilizaram com o pleito da revisão das penas.
Para Temer, esse meio termo não só seria a melhor solução, como seria viável. Na opinião dele, o ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos ligados aos protestos de 8 de janeiro, não seria inflexível. Abre aspas. Moraes é um ministro moderado, sensível e que sabe o que fazer. Não você tá de sacanagem que ele disse isso. Não é um sujeito cheio de rancores. Fecha aspas. Conforme o Globo, interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro teriam a mesma avaliação. Essas pessoas, com trânsito no meio jurídico, já teriam feito a identificação dos magistrados mais flexíveis a essa proposta de reduzir as penas de investigados por envolvimentos nos atos que resultaram na invasão e na depredação de algumas áreas nas sedes dos 3 poderes em Brasília, e para esses interlocutores, essa alternativa serviria para aliviar a pressão do parlamento e de setores da opinião pública sobre a Suprema Corte, além, claro, de distensionar a relação entre legislativo e judiciário. Leandro. Tá de brincadeira, né? Falar que esse cara é... Tá de brincadeira falar que ele é um pacificador. A gente fica até com azia ouvindo isso aqui, né, pessoal? Vamos continuar ouvindo aqui. Dá o like aí, pessoal. Coisa tá azedando de vez pro lado de Alexandre de Moraes. A cada instante, novas informações chegam e o cenário fica cada vez mais sombrio pro Togado. É uma bomba atrás da outra. Mas o que ninguém tá se ligando é no peso que foi a nomeação de Dan Bongino como vice-diretor do FBI. Sim, meus amigos, o cara é casca grossa, um verdadeiro bad boy contra os fora da lei no Zewa. E não para por aí. Kash Patel, o novo manda-chuva do FBI, nomeado diretamente por Trump, está ao lado de Bongino nessa jogada. Mas espera aí, você sabe quem é Dan Bongino? Se liga, porque o buraco é muito mais fundo. Dan Bongino não é só um ex-agente do serviço secreto e um dos maiores aliados de Trump. Ele também é dono de uma plataforma de pagamento no Zewa. E adivinha, Alexandre de Moraes acabou mexendo com a empresa do cara sem nem saber com quem estava lidando. O Togado, que já arrumou treta com figuras como Marco Rubio, Jason Miller e o próprio FBI, agora comprou briga com um dos caras mais influentes da direita americana. Será que ele achou que ia sair impune? Isso aqui não vai acabar em pizza. A coisa está tomando uma proporção sem precedentes. Nem Kim Jong-un ousou desafiar o Zewa da forma como Alexandre de Moraes está fazendo agora. Nem Xi Jinping teve a audácia de impor censura direta sobre cidadãos americanos da forma que o STF brasileiro está tentando fazer. E agora, com Washington de olho no que está acontecendo, o recado já está dado. Quem mexer com a primeira emenda dos Estados Unidos vai sentir o peso do braço de Donald Trump. A questão não é mais se haverá retaliação, e sim quando. Agora a pergunta que fica é, e os outros ministros do STF? Vão continuar de mãos dadas com Moraes, fingindo que nada está acontecendo? Ou será que a ficha já caiu de que os Zewa não vão tolerar essa escalada autoritária? Acreditam mesmo que a China vai intervir para salvar a tirania que se instalou no Brasil? A cada dia que passa, a situação fica mais insustentável. E quem achava que essa história ia morrer por aqui, pode se preparar. Porque o pior ainda está por vir. Mas eu não sei se vocês se ligaram o peso que foi a nomeação do Demondino. Eu ia falar, você falou do Kash Patel, eu falei, bom, é o novo diretor executivo do FBI, né? Mas vocês sabem quem é o Demondino? O Lula Marx sabe. Mas você sabe quem é? Ele administra uma plataforma de pagamento. Então, das duas plataformas de pagamento que a gente usa, uma delas é a do Demondino. Ou seja, o Moraes, ele só arrumou confusão com a empresa do cara que agora está trabalhando com o Kash Patel na FBI. Ele arrumou confusão com o secretário do DOJ, com o diretor executivo do FBI. É isso. Um dos assessores do Trump, Jason Miller. O Jason Miller. Então, quem achava que isso vai dar pizza, loucura. Tá bem parado. Tá muito bem parado. Lacombe, Max. Nem o Kim Jong-un tenta uma porra dessa. Não tentou mesmo. Não, tô sério, não é piada. Nem o Kim Jong-un tenta uma parada dessa. Nem o Xi Jinping. Eles não são loucos de fazer uma parada dessa. Então, e aí a gente fica pensando aqui, todos esses ministros que estão aí de mãos dadas com o Alexandre de Moraes, isso é um aviso, né? Ô, gente, começa assim, vai soltando, fica só de dedinho, sabe? Daqui a pouco você tira o minguinho no sul, o mindinho no rio, né? Tira, até o minguinho você tira, sai fora. Porque não vai sobrar. Vai sobrar. Vocês são cúmplices, vocês são omissos, vocês estão aceitando todas as barbaridades que esse cara está fazendo, e eles estão achando mesmo que a China vai... Cara, tem muita palavra em inglês na cabeça. Vocês já estudam tudo em inglês. Dá apoio, né? Eles estão achando que a China vai ficar dando apoio para ele.
A gente pode ler aqui a última decisão agora do Trump com relação aos portos. Não vai. A China não vai querer. E acabou de ser aprovado na Comissão de Justiça no Congresso americano o projeto de lei que poderá retirar o visto do ministro Alexandre de Moraes e de outros agentes públicos que violem a liberdade de expressão de qualquer cidadão ou empresa nos Estados Unidos. O projeto segue para o plenário. Projeto com as emendas já aprovadas. Favorável a relatá-la à casa. Haverá 2 dias para relatar novas emendas. Pode-se, então, fazer mudanças ao conforme para o plenário. Muito bem. Muito bem, agora eles falarão sobre uma legislação local dos Estados Unidos quanto... agora falarão na sequência de um outro projeto de lei sobre dirigir embriagado. A gente faz a cobertura somente do que é pertinente e o que pode afetar um oficial brasileiro. Muito bem, então, a medida foi aprovada no Comitê do Judiciário dos Estados Unidos, da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ela deve seguir para o plenário, ainda com outras emendas a serem discutidas e relatadas nos próximos 2 dias. Depois seguir para o plenário, terá que seguir ainda para o Senado, o processo similar ao brasileiro e depois sancionada pelo presidente. O projeto de lei prossegue, então, e a gente aguarda os próximos desdobramentos. Ficaremos atentos também para acompanhar a tramitação desse projeto, que pode afetar, então, o ministro Alexandre de Moraes ou outros oficiais, não só no Brasil, mas no mundo todo. Essa é a lei No Censors on Our Shores, sem censores em nossas margens, que pontua que pessoas que violem o direito de primeira emenda dos Estados americanos. Bom, explicando de forma melhor. Os Estados Unidos têm a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a livre expressão e a livre imprensa. Se esses direitos forem violados no exterior, claro, os Estados Unidos não têm jurisdição para impor qualquer tipo de represália a entidades que estejam em outros países. Entretanto, se esses direitos forem violados, assim como se fossem nos Estados Unidos, colocando então essa transposição da lei, o que acontece é que a pessoa, enquanto não pode sofrer nenhuma sanção, nenhuma retaliação, não pode ser tolhida penalmente no próprio país, ela não poderá entrar nos Estados Unidos, ou se já estiver lá, terá que ser deportada. Então, foi aprovado no Comitê do Judiciário, a gente aguarda agora os próximos desdobramentos da tramitação. A blogueira Mônica Bergamo passou vergonha no crédito e no débito. Foi praticamente jantada pelo advogado Martin de Luca. A blogueira questiona o advogado do Rumble e da Truth Media sobre os vídeos de Alan dos Santos. No final, o advogado lançou uma pergunta, mas ficou sem resposta. Quem determina o que é verdade e o que é mentira? Tem o desonesto, tem o desumano e tem a Mônica Bergamo. Para mim, quem determina o que é verdade ou mentira é o cérebro do PT, Zé Dirceu. O advogado é esperto, sagaz e muito inteligente. Não caiu na conversa de pinga da blogueira. Deu uma lapada na militante da extrema esquerda. Os vídeos postados pelo Alan dos Santos vão continuar sendo transmitidos para o Brasil. Essa é a ideia. Qualquer pessoa, né? De novo, não quero especificar as pessoas porque não é apropriado para eu fazer. Eu entendo que a mídia identificou a pessoa, mas sim, de qualquer usuário, porque a empresa, a menos que seja pelas políticas dela ou requerido pela lei dos Estados Unidos, a empresa não censura. Então, a empresa não está monitorando o conteúdo. Esse falou mal de Kim Jong-un. O que ele falou do Macron? Não, Macron ficou ofendido com isso. Meu Deus. Então, tira. Não tem pessoal para fazer isso. É uma livre plataforma. A única forma que você vai tirar vídeo da plataforma é se viola a lei de onde está constituída a empresa, que é os Estados Unidos, onde estão os servidores, ou se viola alguma política. Tem pornografia infantil, tem violência. Ok. Então, obviamente, vai tirar esse conteúdo. Agora, pontos de opinião política de cada país, tem 193 países do mundo. Imagina se a Rumble vai ter que estar regulando opinião política em 193 países. Absurdo. Quer dizer, sendo criminosos nos seus países, desde que não sejam considerados criminosos nos Estados Unidos, a Rumble aceita. Então, imagina, eu entendo que é um crime super punido falar mal de Kim Jong-un em Coreia do Norte. Mas a Rumble não está aí para fazer cumprir as leis da Coreia do Norte. Não, mas só para a gente deixar claro, aqui não é um crime super punido falar mal do Alexandre de Moraes, né? Os crimes são outros, é espalhar mentiras, é um outro tipo de crime. Eu não sei se você tem isso claro. Eu tenho isso claro. Entramos num outro assunto, né? Que é assunto de misinformation, disinformation, e isso vai além do que veníamos conversando. Você falou espalhar mentiras. E aí vamos falar não necessariamente do caso, senão que estamos falando de política pública. Quem determina o que é verdade e o que é mentira? Sim. Uhum. Sim. Quem decide que é verdade e que é mentira?
Ela pensa que a justiça dos Estados Unidos é várzea igual a do Brasil, que vive de narrativa e tem medo de fatos. É incrível ver uma imprensa que, no mínimo, deveria ser profissional, porém tem os 4 pneus arriados por censura. Liberdade, no Brasil, virou um crime hediondo para essa gente, que não consegue ouvir o contraditório das ideias e ainda tenta passar pano para o que vem ocorrendo no Brasil nos últimos 6 anos. Os fatos, os acontecimentos, as provas definem o que é verdade, e isso é incontestável. Mas como esse pessoal vive de narrativas e de fantasiar a realidade? Os fatos e a realidade servem apenas como cerne para suas narrativas terem aparência de verdade? Eles nunca vão ser claros. Verdade ou mentira é aquilo que serve para eles, enquanto não os atingem ou os desmascaram. É tudo uma questão de conveniência. Na verdade, essa militância não tem medo das fake news. Eles têm medo de serem desmascarados. A blogueira bem que poderia pontuar alguma coisa para poder provar seu ponto de vista sobre o discurso de ódio, porém, ela não consegue. O maior absurdo dessa entrevista é comparar mentira ou desinformação com crimes tipificados em lei. Má fé jornalística na veia. Sobre o que falei lá atrás, quem você acha que determina no Brasil o que é mentira ou verdade? Me responde aqui nos comentários. Que viva Cristo Rei! Família, o trem tá ficando apertado pro lado desse cara aí, hein? O cerco tá fechando, o chicote verdadeiramente mudou de mão, família. Não tem, é um caminho sem volta. Agora me responde uma coisa aí nos comentários. Você acha que esse cara vai pagar mesmo de louco aí? Ou você acha que isso aí é cortininha de fumaça? Será mesmo que ele vai pagar de louco? Vai falar que tá doidão? Vai meter um atestado de doido para se livrar? E agora eles querem reduzir pena. Não tem essa de reduzir pena, não. É anistia já, família. Anistia já. Não esqueça de comprar a sua máquina de barbear e de cortar cabelo Dragão Dourado por apenas R$19,99. Show de bola, maquininha. Ó, corta cabelo que é uma belezura, ó. Ó, cortando ao vivo, ó. Ó. Olha que maravilha, ó. Ó. Viu? Máquina de cortar cabelo Dragão Dourado e de barbear também. Compre a sua, link fixado ao topo no primeiro comentário, R$19,90. O link está aqui embaixo. Veja esse vídeo aqui, assista esse vídeo aqui do início ao fim. Daqui a pouco tem live no vlog aí. Um abraço e até breve, família. Valeu. Falou.